Olá, gente. Aqui são alguns materiais e equipamentos de laboratório, tá? Então vamos aqui aprender alguns, tá? Eu sei alguns, vou passar para vocês. Interessante a gente conhecer um pouco, né? Bancadas e estantes sempre limpas, muito organizadas, sempre muito visíveis, tá? O mínimo de material possível em cima da bancada. Você tem que trabalhar somente com o material que você vai, né, realizar o procedimento, tá? Então, vocês podem ver, né, tudo muito, né, EPIs, tá? Aí eu tenho alguns materiais que você vai ver em laboratório, que pode ter o proveta, né, a provetazinha graduada. Nós temos também Becker, né, também graduado, ok? A pipeta, né, pipeta pasteur, né, também. Então, cada laboratório tem a sua rotina. Tem a volumétrica também, pipeta volumétrica. Tem a pera para pipeta graduada, interessante saber o nomezinho. Pipeta automática, top de linha. Isso aqui é o modelo de 8 a 12 canais. Nós temos o balão volumétrico, tá, gente? Nós temos também a lâmina e a lamínula, tá? Interessante você saber a diferença, principalmente quando alguém for cobrar. Frasco de Erlenmeyer, né? Não sei se eu falei correto, mas a gente tenta, tá? Nós temos o frasco Duran também, ok? Interessante saber, conhecer os nomes. Funil de vidro, né? É bem interessante você conhecer o seu ambiente, para você não se perder. Estante para tubo de ensaio e tubo de ensaio, tá certo? Interessante. Organização, identificação. Cubetas de quartzo, também interessante você conhecer. A pseta também, tá? Interessante, ela tem esse bico, né? Essa ponteira, um pouco ela é dobradiça, tá? Isso vai dificultar a contaminação, tá? Do produto que tem dentro. E o interessante, tá? É usar de maneira semanal, né? O produto dentro dela. Depois tem que descartar, fazer desinfecção. E aí, no caso, né? Colocar um novo produto dentro, tá? Então seria semanal, tá certo? Com a identificação de quando colocou e quando vai ser o vencimento, tá bom? O microscópio, gente, a gente sabe que o melhor de todos é o toque eletrônico, né? Mas ainda tem locais que ainda é o óptico. Então aí eu coloquei só para representação. O bico de Bunsen também é interessante, tá? Ter a lamparina, é o novo lamparina, né? Interessantíssimo. Nós temos também, alguns locais não tem a capela de fluxo laminar, é bem interessante. Então, a pessoa que vai manipular nessa capela de fluxo laminar, ela tem que estar totalmente paramentada, tá? Tem que estar tudo muito limpo, ok? Essa capela ele vai ser manipulado produtos que tem que ser estéreo, procedimento estéreo do começo ao fim, para não ter contaminação. Geralmente quem fica nessa capela é o farmacêutico, o biomédico, tá certo? E aí você pode auxiliar em alguma coisa, tá bom? Então aqui corre o risco de ter contaminação, por isso está usando óculos de proteção. Aí só é só uma imagem, mas a pessoa poderia estar um pouco melhor equipada, com gorro, tá certo? Proteção dos cabelos e aí vai, tá bom? A questão da espátula, a espátula, né, que vai ser utilizada, ok? Tem vários modelos. A placa de Petri, tá? Então, aí essa placa de Petri vai ser colocado os micro-organismos para questão de crescimento, tá? Então, é bem interessante você saber. Aqui nós temos um frasco, né? Não sei se você está vendo assim de maneira lateralizada, né? Que nós temos, não é só o frasco, nós temos aqui, cadê a ponteira do computador? Tá aqui. Observe bem isso daqui, Mariotti, certo? Então, opa, então já sei o que é o Mariotti. Vidro de relógio,
também eu tenho que saber a estofa, laboratório Silas estofa. Raríssimas vezes possa ser que você utilize um autoclave, mas para a questão de óleo, de pó, de vidrarias, se esteriliza através de estofa, calor seco, tá certo? Suporte universal, para você saber o que seria esse suporte universal. Alça de platina, ok? Para você entender um pouco. A caixa perfurocortante, tá? Então, aqui eu tenho na listrinha, tá? Aqui não passar disso aqui, não encher. Você tem que respeitar até a listrinha. Então, até essa delimitação, você está correto em tudo. A partir daí, se tiver seringas e agulhas passando disso aí, aí no caso não é considerado assim trabalho, tá? Porque você não está respeitando a NR32. Bastão de vidro, tá? Nós temos também pipeta graduada com pera, lá na frente eu coloquei elas separadas, aqui é para você vê-las juntas. Tubo de Falcon, certo? Os tubozinhos, tá? Eu tenho a balança, sendo que essa balança ela é bem precisa. Condensador, nós temos o condensador aí para você prestar atenção, né? Bem direitinho, de alho, né? Bomba de vácuo, tá? Então, para você ver bem direitinho como é que funciona, ok? Agitador magnético, bem interessante, né? Barra magnética para agitador, ok? Nós temos também, bem interessante, gente, espectrofotômetro, vale de minha Nossa Senhora, que nome é esse, né? Então, são aparelhos, são equipamentos que você tem, que vai ter a câmara incubadora de bode, né? Então, tudo isso aí você vai ter lá. O suave, tá? Esse suavezinho. A ponteira para pipeta automática, interessante você ter esses tamanhos de ponteira. Aí nós temos também o cristal violeta, o Lugol, a fucsina, o AGA, tá? Então, assim, tudo isso aí vai ter lá, os reagentes, sangue, aí eu tenho que lembrar a questão do fator RH, a fita de urina, de pH de urina. Então, assim, quando eu colocar para reagir, tem que estar lá para comparar, tá? Não pode demorar nessas fitas. Assim, quando eu umidificar a fita na urina, eu já tenho que estar comparando. Coletor de urina e fezes, questão de cor, né? Tem que perceber muito de parasitas, tá? Então, sempre dá ênfase também, se você vê parasitas, tá? Dá ênfase. O cristalizador, olha que coisa interessante. Colorímetro, ok? pH-metro, ok? Tudo isso daí é bem interessante. Tem laboratório que não tem nem a metade disso aí, tá bom? Cadinho de porcelana, trabalha com o que tem. Crisol de porcelana, tá? Cápsula de porcelana, vale, professor. Almofariz com pilão, tá? Então, Eppendorf, né, que fala, né? Então, aí nós temos aí, tá? Diversos tamanhos, tá? A bureta, ok? Muito conhecida. Como montar, né? A bancada, a geladeira. Então, seu laboratório tem que estar assim, ó, bem organizado. As amotolias, são as garrafinhas, dispensador de sabão, de papel, saboneta. As gavetas, não sei se você está percebendo, estão todas identificadas com nomes. A geladeira, tá certo? Tá tudo muito organizado. A centrífuga é refrigerada, tá? Essa centrífugazinha, tá ok? Banho-maria, acontece de você também em alguns momentos ter que fazer também. A argola metálica, você vai utilizar. Tela de amianto e o tripé de ferro. Olha que interessante. Tela de amianto e o tripé de ferro, né? Membranas e polímeros também você vai utilizar. Olha a pinça anatômica, tá? Pinça anatômicazinha você vai utilizar, tá? Sem ser... O ideal não é ter dente, tá, gente? Que existe a com dente e a sem dente. Essa daí é sem dente, é tanto que eu aumentei aí o tamanho, tá bom? Para vocês conhecerem. Então, gente, espero ter ajudado vocês e até a próxima, tá?